Eu queria que vocês abrissem, então, a Epístola de Paulo aos Efésios 2, de 19 a 22. Efésios 2, pudéssemos colocar na tela, para a gente poder dividir. Assim diz a palavra do Senhor lá no NVI. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Até aí. No aniversário da igreja, sempre, eu acredito, né? Como no seu próprio aniversário, você deve gostar de estar ali festejando, e é bom que esteja assim, é um momento importante, mais um ano, mas ao mesmo tempo também a gente reflete sobre a nossa própria vida, e a igreja, como coletivamente deve ser, a gente tem que pensar sobre a igreja. Por quê? Por que a igreja? Ela realmente importa? Nós entendemos essa missão da igreja? Não, sim, a missão da igreja é resgatar pessoas através de Cristo, nós sabemos isso, né? Mas já pensaram assim, mas por que aqui? Por que em Curicica? Nós temos que estender a voz do Evangelho para todo mundo. Mas muitas vezes essas perguntas, essas coisas que nós costumamos falar, às vezes de forma até mecanizada, ela não responde muita coisa. Meu filho mais velho, o Eduardo, ele quando estava transitando entre a pré-adolescência e a adolescência, se relacionando com vários outros coleguinhas, né, no colégio, tudo, e aí um belo dia ele chegou para mim: pai, posso fazer uma pergunta? Por que nós somos presbiterianos? Por que nós cremos em Deus? E eu falei: por que você está me perguntando isso? Porque eu tenho vários colegas, amigos, eles pensam muito diferente em casa, na família, no trabalho. Eu falei: boa pergunta, filho. Sua reflexão é importante. E é lógico que eu me sentei para conversar com ele. E, de certa forma, é isso que Paulo está fazendo aqui quando escreve aos Efésios, ainda que de uma outra maneira, trazendo outros traços. Porque a gente precisa compreender que as tarefas e as coisas que acontecem no ambiente daqui estão ligadas àquilo que a gente acabou de campar. Por isso que eu falei: eu preciso de ti. Por quê? E como isso pode se dar no ambiente da coletividade, né? Já que eu vou falar de igreja, sempre vou falar hoje aqui desse ambiente coletivo, né? A gente experimenta relações lá fora que muitas vezes se contradizem com as coisas que nós falamos no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos fala. A gente precisa compreender esse diálogo. E eu falo do diálogo sobre as coisas que ouvimos, vivenciamos, e muitas vezes aqueles que são, digamos, pensam na igreja: não, ali é um ambiente onde eu posso me restaurar. Mas nós vivemos de restauração em restauração, mas esse diálogo, a depender de como se faz, poderia ser mais pleno, onde essa angústia do meu filho, que era válida, e eu acho que muitas vezes nós mesmos encontramos amigos e pessoas e vem cá, não, mas e a gente, você quer convencer ou até converter aquela pessoa ali na hora, mas talvez o diálogo do que a igreja é ou representa para você não esteja tão bem claro assim na sua vida, de uma maneira organizada, tal que você consiga transmitir isso sem ter muito esforço. É disso que Paulo está falando aqui. Ele fala alguma coisa que
nesse ambiente, e logo no versículo, eu já vou começar a entrar nos pontos, ele fala assim no versículo 19: portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas sim concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Paulo está dizendo nesse versículo 19, uma coisa muito importante sobre nós, que talvez até pelos 30 e poucos anos de igreja, alguns até bem mais de outras igrejas, nós não nos lembremos que somos forasteiros. E isso tem um sentido muito importante para nós, que todo forasteiro, ele carrega em si coisas de outro lugar. Todos nós carregamos. E nós não nos lembramos disso porque estamos há muitos anos na convivência de Deus. Nós nos esquecemos dessas nossas origens. E a igreja é um lugar para conversar sobre isso, né? E Paulo, se você se antecipar, a gente começou do 19, mas lá no verso 4 e 6, está claro a intervenção de Deus. É assim, se não fosse a intervenção de Deus, nada disso aconteceria. Então, esse espaço, o espaço aqui, é o espaço de comunicar melhor Deus. Mas muitas vezes a gente, por uma série de razões, a gente não se comunica e não consegue comunicar adequadamente esse Cristo, e a gente vê assim, por que a sociedade cada vez mais está mais violenta, se cada vez mais nós temos um número de evangélicos aumentando no Brasil, pessoas que creem em Cristo. Isso é um dualismo, algo que não fecha. Talvez a gente pudesse ouvir um pouco mais da palavra hoje, nesse dia de aniversário da igreja, e ressaltar, refletir alguns pontos aqui que são importantes aqui que ele fala. Então, já li o versículo 19, e eu quero começar no primeiro ponto logo. A gente precisa comemorar a nossa família, esse encontro. Num aniversário de igreja, em qualquer aniversário, quando nós comemoramos, nós precisamos comemorar a ideia de sermos esta família. Mas lembra que o Paulo falou? Paulo disse que nós somos estrangeiros, mas vivemos uma família divina. A gente muitas vezes se esquece que estávamos fora, excluídos, e fomos incluídos. Quando isso acontece, é muito natural, sempre assim, que a gente se sinta um pouco, digamos, fora de eixo. Por exemplo, muitos ao longo daqui de Curicica, nesses últimos anos, estão aqui na igreja, estão convivendo, volta e meia, a gente sai à porta e alguém, poxa, eu gostei daqui, eu estou me sentindo bem, quero estar aqui, mas querendo ou não, por mais que a gente abrace e tente se aproximar, nós nos sentimos mais ou menos fazendo parte dessa comunidade, dessa família, uns que os outros. Aqueles que estão há muito tempo se sentem em parte, mas muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro de nós e falar assim, eu sou estrangeiro, eu carrego em mim coisas que podem ser de ordem teológica, que podem ser de outras denominações, mas coisas que podem ser da própria vida, dos seus próprios interesses. E quando a gente se faz em família, quando Deus intervém, nós precisamos colocar isso à luz de Cristo. É um pouco disso que esse texto está falando. Porque a gente, no final das contas, quando não comemora essa família com os nossos atos, com nossos pequenos sistemas de exclusão, e exclusão de toda sorte, muitas vezes não escrita, não aparente, mas é um diálogo onde diz que se parece acontecer onde eu sou mais cristão do que você, e então ocupo esse lugar. Sabe aquela história, de forma bem sucinta, onde diz assim, chegou agora no ônibus, quer sentar na janela? Acho que você já ouviu isso, né? E isso, nós trazemos isso,
E nós falamos isso como uma grande verdade. Só que quando a gente pensa em família de Cristo, isso não deveria ter sentido para nós, porque éramos e somos estrangeiros. A pessoa pode sentar na janela, aliás, se a gente for cortês num ônibus, nos espaços destinados aos idosos e às grávidas, a gente deveria até se levantar, mesmo estando naquele ônibus durante muitos anos, para que aqueles outros pudessem sentar confortavelmente ali. Mas esse sentimento de exclusão, que muitas vezes não é velado na relação de Cristo, Deus aqui está dizendo o seguinte: nós somos estrangeiros, então nós precisamos lembrar o seguinte: sempre seremos. Eu nasci em família cristã, você é estrangeiro, é isso que Paulo está dizendo. Portanto, eu era um de fora, estou dentro só porque Cristo quis. Se eu começo a me perceber assim, eu não começo a olhar em volta e imaginar, não, chegou aqui e já quer sentar na janela, não. E eu não estou falando de cargos, eu estou falando de acolhimento, de família, de tentar ser temperante. Esse tipo de olhar, e aqui a nossa igreja faz algumas coisas muito legal, e quando ele fala em família, nós vamos entender que, sim, família tem desavenças, nós vamos ter nossas diferenças, éramos estrangeiros, temos nossas histórias, estamos querendo juntar, estamos movidos por esse espaço que Cristo nos deu, igreja, e precisamos comemorar essa família, e comemorar significa diminuir esse tipo de olhar com o outro. A gente pode ter proximidade, eu sou mais próximo de A do que B dentro da comunidade cristã, vocês em casa, sim, mas você não pode pensar numa rejeição nesse tipo de coisa. É disso que Paulo está falando, porque ele está dizendo um contexto onde eu preciso olhar para mim mesmo e dizer o seguinte: nossa, eu estava fora, eu nem deveria estar aqui. Então, voltando à história do ônibus, eu nem deveria estar no ônibus, não é nem a questão de sentar na janela, o ônibus me foi dado por Cristo Jesus. A gente precisa compreender que esse muro divisório foi criado de tal maneira, que Cristo mostra isso para a gente. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar em outros países. Eu, por conta de trabalho e outras situações, eu já estive. Mas eu me lembro a primeira vez, acho que a Fabíola vai lembrar também, muitos anos atrás, eu tenho que viajar para algum lugar, e eu tinha medo, eu não dominava bem a língua, né? Aliás, eu não dominava nem o português, imagina a outra língua. Então eu falava assim, como é que vai ser? Mas nós fomos para um lugar que era naquela época, há muitos anos atrás, o mais barato possível, próximo da gente, que era a Argentina. Aí nós fomos na Argentina. E eu lá tentando, tinha estudado um pouco de espanhol, mas péssimo. Também não sou bom ainda hoje, não, mas naquela época eu era pior. E eu caminhando, a Fabíola deve se lembrar muito bem, a gente ia para um shopping, que eu achava que o nome era em espanhol, mas o nome era em inglês e estava escrito errado, para eles. Aí eu falei, Fabíola, é para cá, é para lá, época de sem celular, era só mapa, a gente andava com mapa. E eu me dirigi a um homem, não, esse homem aqui vai me ajudar. Nossa, ele me deu uma bronca, ele me despachou como se eu fosse lixo. A Fabíola está rindo porque ela se lembra disso, estava eu e ela. E ela também não entendia, obviamente. Por que ele disse? Não, ele me distratou de tal, mas eu só perguntei onde era o shopping. E depois eu entendendo um pouco mais a dimensão daquilo, o povo argentino naquela época, parte, não todos, é óbvio, não se incomodavam bastante com a nossa presença lá. Se eu não era alguém que ia ficar num hotel, ele não fosse dono do hotel, um restaurante, que eu fosse comer no restaurante dele, estar na cidade dele, por incrível que pareça, era uma afronta, e eu não tinha ideia disso. Eu não tinha ideia que eu podia incomodar tanto, estando ali. E acreditem, isso hoje acontece em muitos países, quando você é forasteiro. Por mais estranho que possa parecer,
nós nos comportamos assim dentro da igreja, olhando para o outro e não comemorando o fato de sermos família e termos sido trazidos aqui para dentro, tendo a oportunidade de estar aqui. Precisamos comemorar, sim, precisamos olhar para o outro, aquele que chegou agora e aquele que está aqui há muito tempo e aquele que se encostou a Cristo agora, porque essa comemoração precisa assim, você entendeu como eu, apesar da sua história, apesar do que você crê, você entendeu, porque quando a gente comemora, as diferenças começam a ser menores do que quando você chegou agora, já quer sentar na janela. Essa é a primeira lição que Paulo nos dá, e nesse dia, nesse mês de comemoração da igreja, eu queria refletir com vocês, membros da família de Deus. No versículo 20 ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental, ou pedra da esquina. Esse é um outro ponto que, dentro desse mesmo sentido, quando nós nos encontramos com a igreja, é que Deus, e a gente precisa entender disso, por mais que todas as pessoas daqui, das bases da igreja, onde nós sempre comemorando, olha, aniversário da igreja, esteve na fundação, né? É legal isso, mas a história da igreja, apesar de guardar nossos fundadores, o próprio Deus constrói a sua casa. Lembrem-se disso. Não é outro, o próprio Deus constrói a sua casa. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, nesse modelo de reflexão equivocada que eu acabei de falar, parece que nós colocamos a pedra fundamental de cada uma das coisas e queremos revelar àqueles que chegam os nossos fundamentos. Entenderam? São os nossos fundamentos que estrangeiros éramos e trazidos para o seio da igreja, que estamos falando, aqui funciona assim, aqui funciona assado. Não! Quem construiu a história da igreja de Curicica aqui, e pode ter dito que é 37 anos, foi Jesus Cristo. Então, existem fundamentos, a palavra dele precisa manter-se como aquela que nos une, não qualquer outra coisa. Quando o texto fala dos profetas, apóstolos, ele está falando disso, que os fundamentos da palavra fincada aqui dentro precisam refletir ele, e muito menos as nossas histórias, ainda que as nossas histórias tenham valor, tenham reflexão, mas é a história dele que está nos oferecendo o espaço de estar da igreja. Enquanto a gente refletir fundamentos, ainda que pareçam ser de Cristo, tomem cuidado com isso. Isso aí, a nossa maior capacidade é a pegar as coisas de Cristo e juntar com as nossas e tentar dar uma cara nas coisas de Cristo para parecer que são de Cristo, mas são histórias nossas. Nós estamos falando de nós mesmos. Nunca é um diálogo, é um monólogo, onde a gente usa a palavra de Deus para falar sobre o que cremos. Mas nós fomos alcançados para outra coisa, para sermos famílias de alguém que pensou essa família de uma outra maneira. E o importante é que nessa construção, e sobre isso que eu estou falando, e a edificação, que construção interessa a Jesus? O que interessa é a nós. A gente esquece que nessa edificação, nessa construção, muitas vezes nós passamos a trazer, eu vejo muito, e de verdade mesmo, eu vejo isso muito pouco aqui, mas eu vejo isso muito em outros ambientes, onde coisas naturais da vida fora de Deus estão e fazem parte da vida natural da igreja, e as pessoas não estão se percebendo disso. O diálogo se faz nisso, na construção por Cristo, essa edificação. A gente precisa aprender que algumas coisas existem em nós, né? E há bem pouco tempo,
eu falando sobre racismo com meu filho mais novo, né, o quanto isso me incomodava e tal. E nessa nossa conversa, nós vimos uma coisa que acho que vale para todos nós, eu acho, né? E ele falou: pai, você nunca vai saber exatamente o que é racismo, mesmo que você seja contra. E ele falou: pai, é verdade, você está certo. Por mais que eu seja contra, por mais que eu haja e lide, nós nunca vamos saber. E o que a gente faz para ser melhor? A gente tem que ter em mente que a gente está e e eu vou falar de raça negra e raça branca só para você entender, é só uma metodologia, mas vale para muita coisa. Como branco, eu sou um racista em desconstrução. O que significa isso? Eu entender porque, por mais que eu tenha relacionamentos com amigos negros, mais que eu tenha e fale e dê espaço, eu nunca vou entender, compreender tão completamente como um negro que é ser racista no Brasil. Quando eu tenho a consciência que eu estou em desconstrução, que eu preciso de tempo, que eu preciso de espaço de aprendizado, que eu preciso ouvir aqueles que estão de verdade passando isso nesse país hoje, em 2023, eu me coloco como alguém em desconstrução para aprender e construir, ser construído, ser edificado. Entenderam? Quando eu não me coloco assim, muitas vezes eu estou só escondendo algo que é racismo. Talvez você tenha dificuldade de compreender isso, mas a ideia é eu entender que eu preciso, para eu ser edificado, eu preciso ser desconstruído. O espaço da igreja é isso. A edificação só acontece assim, senão não há edificação de Cristo em nossas vidas. E eu falei de racismo, mas vale para tudo. Tudo e qualquer coisa que você, como forasteiro, trouxe para a família de Deus. Porque quando a gente se coloca humildemente nesse lugar, que eu estou sendo gradativamente desconstruído, para que Cristo edifique em mim, em coisa da vida, no meu relacionamento com a minha mulher, feminicídios que muitas vezes não são falados, mas acontecem no âmbito de pessoas que passaram pela igreja. É loucura. Porque não entenderam a desconstrução para que Cristo nos reconstrua como igreja. Isso é edificação. Olha, aquela palavra foi muito legal. Ela vai passar vazia. Há poucos dias eu preguei aqui sobre acordos e quanto as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus e falaram assim: nós estamos maravilhados, né? Dai a César o que é de César. Se você viu esse sermão, pouco tempo, passou um tempo e aquilo não entrou no coração deles, não fez parte da diferença da história deles, porque isso não aconteceu. Nós precisamos estar nessa família com a opção de querer ser desconstruídos para que sejamos edificados. É isso que Deus nos quer. No versículo 21, há alguma coisa importante que diz assim: nele o edifício todo, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. O edifício todo, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. O que ele está nos ensinando nesse versículo? Uma coisa que muitas vezes a gente não lembra. Nessa edificação, o nosso crescimento tem objetivos. Nós não estamos recebendo a palavra de Deus, crescendo como pessoas, na desconstrução, em reconstrução, em qualquer etapa desse processo, sem objetivos. E os nossos objetivos de união não são nossos, são de Deus. E ele coloca isso no texto. O que isso significa? É que lembrar que nós não tínhamos casa, que nós não tínhamos nada, e nesse processo de reconstrução, para nós chegarmos aonde Cristo quer que cheguemos como igreja, é isso que ele está falando nesse versículo, alguns processos serão necessários. Se você já foi viajar de avião,
o processo é aquele. Nunca esqueçam disso. Na entrada, quando você chega com a tua mala, esse é o processo. Esse é você, como estrangeiro, chegando no processo de reconstrução com Deus. Se você lembrar dessa imagem para a sua vida, vai ser mais fácil. Você passa e tem uma lista das coisas que você pode passar e outras que não. E você está passando ali. E você passa a sua mala. E você vai passar. E você torce para tudo dar certo. Para você não ficar com aquela vergonha de apitar o negócio ali e é aquilo. E depois que você passa, ufa, passou a mala. Eu normalmente tiro o cinto 3 vezes, a Fabiola sempre tem um sapato com metal, e ela não esqueceu do metal, e toca, tem que tirar e passa descalço. Depois que você passa, você vê ali uma caixa de acrílico com um monte de coisa dentro que não deveria estar ali, e foram coletadas. E aquilo ali vai ser descartado. Já pensou? Quantas pessoas passaram por ali sabendo que aquilo não poderia passar e mesmo assim insistiram naquilo? Esse sou eu e você. Não esqueçam disso. Nós entramos na igreja assim, insistindo, pensando que deveríamos ficar com situação álbia, o que não vai ter problema, que eu vou conseguir passar, mas na verdade, isso é nocivo. É perigoso. Eu falei do avião, do ônibus, agora eu vou falar do avião. É perigoso para o voo. Cristo sabe disso e Ele está dizendo, ó, o meu objetivo para o seu crescimento não é o crescimento pelo crescimento, eu não quero nada, eu tenho um objetivo maior para vocês. Eu tenho um objetivo que você vai precisar, muitas vezes, passar de novo, e de novo, e de novo, e nós vamos ter que conversar com cada um daqueles objetos, com cada uma daquelas coisas que você trouxe como estrangeiro, que olha, é como se Deus fosse aquele cara do avião. Ele disse, olha, não dá para voar com isso. Eu sei que para você não é importante, eu sei que para você é um pequeno objeto, isso não é relevante, por isso você trouxe na bagagem, mas não dá para voar com isso. Cristo tem objetivos no nosso crescimento e não são tão somente para retirar alguma coisa da tua bagagem, é porque ela vai funcionar melhor sem aquilo, ainda que você não entenda, como todas aquelas pessoas que perderam seus objetos na entrada do raio-x, também não entenderam. Eu só tive uma vez que me levaram, foi um líquido que tinha mais de 100 ml, eu fiquei triste a beça, mas eu também achava que aquilo não era tão importante. Nós temos muita dificuldade de começar isso, e Deus sabe disso, isso é que é bonito. Deus sabe da nossa dificuldade, da nossa incapacidade como estrangeiro de se unir, se adaptar a uma família que Ele mesmo construiu, com regras de paz e amor que Ele mesmo construiu. Você não está habituado a isso. Eu tenho 50 anos de igreja, você não está habituado a isso. Precisamos, como eu disse, aonde? Estamos em desconstrução para sermos edificados. Se nós não, humildemente, nos colocarmos assim, o objetivo, principal, que ele fala no fim, que vamos ser um templo santo do Senhor, nesse versículo lá no final, é o objetivo dele. Para que isso? Para algumas coisas começarem a acontecer. Porque esse espaço de igreja de Curicica, o espaço da nossa casa, passa a ser um oásis no deserto. Um deserto de pessoas, ideias, ideologias, que nada tem a ver com a vontade de Deus. É um lugar assim, isso aqui é um lugar diferente. Acreditem nisso. Tanto aqueles homens e mulheres do aeroporto, que retiram aqueles objetos de vocês, eles sabem o que fazem, eles foram treinados para isso. Deus mais ainda sobre você. E o que Ele quer é tão somente o seguinte: dá para voar sem isso, vai ser melhor sem isso. Aquilo que você está trazendo na tua bagagem, que não precisa estar, porque a minha igreja, ela não tem que ser santa por ser santa, é porque eu preciso de um oásis nesse mundo de dificuldades, em lugares que as pessoas vejam Curicica e olhem assim: nossa, aqui é um lugar bom. Olha, eu sei que se você está hoje aí ouvindo, mas eu já tive a oportunidade de ouvir isso de várias pessoas,
novas, chegando na fé, eu gostei de estar ali, de alguma maneira isso foi tocado, de alguma maneira pareceu ser, só que nós precisamos ter a consciência que estamos em desconstrução para sermos melhores. Esse oásis não chegou, ficou pronto, enquanto nós não tivermos isso na cabeça, o nosso raio-x, a nossa percepção, porque aí sim será mais e melhor. E para terminar, o versículo 22, ele vai falar sobre isso tudo vale muito a pena. Nele também vós sois juntamente edificados para serdes morada de Deus, nele, no Espírito de Deus, juntamente edificados. O que significa isso? Nós não éramos ou não somos estrangeiros que estamos nesse novo lugar? Quando nós chegamos com as nossas histórias, com os nossos pertences que deveriam ficar no raio-x, Deus poderia edificar a minha vida de forma isolada, no mato, em qualquer lugar. Mas Ele escolheu que nós estivéssemos unidos. E a gente precisa ter a grandeza e humildade de perceber que essa união causa estresse. Mas ela me dá uma oportunidade que, acreditem, eu, em contato com muitas outras pessoas, eu vejo que isso é um valor, esse encontro da igreja, que nós não nos damos conta. É olhar para o outro e nos percebermos o quanto precisamos ser edificados. Quando eu não olho para o outro, e eu não olho, não digo com um olhar de crítica, um olhar da vida. Poxa, essa vida era assim, essa vida é assim. Poxa, na minha vida, diferentemente dele, eu acertei aqui. Puxa, Deus me ajudou por eu ter acertado. Ele não, ele sofreu, mas Deus foi com ele em outro lugar e eu preciso aprender isso com ele. A ideia de sermos edificados juntamente e não olharmos para nos sentirmos superior. Ou seja, ele fecha esse texto mostrando, e isso é muito difícil para nós, porque o nosso olhar é de crítica ao outro, é de superioridade ao outro, é dizer que eu estou ou não estou, já chegou aqui no ônibus agora e quer sentar na janela. Usar o outro para nossa edificação, não para olhar para a vida dele e criticar-lhe a vida, mas, poxa, isso eu não quero para a minha. Entenderam? Eu não quero para a minha. Se eu puder ajudá-lo, orientar, ok, mas isso na vida dele eu não quero para a minha, porque não se ajusta na minha. E ele provavelmente vai encontrar esse mesmo lugar em Cristo, porque está sendo edificado nesse modelo aqui. E a gente passa a sair do lugar, no modelo de igreja cristã, e lamentavelmente muitas de fachada, para passarmos a ser um só corpo edificado com Cristo. E qual é o meu desejo para você? O meu desejo para você é que, naquela conversa com meu filho, que eu tive lá no início, e falei, e ele me perguntou, por que igreja presbiteriana? Eu tive que sentar e conversar com ele. O meu desejo para você é dizer o seguinte: filho, dá uma olhadinha em Curicica, olha, passeia ali em Curicica, perceba as pessoas, converse com elas, a resposta está ali, não precisa explicar muito, porque nós nos dedicamos a ser assim, a sermos edificados assim. Os nossos filhos perceberão isso, os nossos netos perceberão isso. Se você lembrar, o Walt Disney teve essa ideia. Ele criou um ambiente de fantasia onde todas as pessoas do mundo todo querem estar e vivenciar aquele lugar. Muitas vezes a gente não pensa em fazer isso dentro da nossa igreja, não no ambiente de fantasia, mas no ambiente de verdade, que a verdade só, por si só, ela vai contagiar muito mais com o que tem da porta para fora, ideologias que tem para a porta para fora. Mas enquanto a gente não se perceber que estamos em desconstrução, que somos família, que somos estrangeiros, que precisamos vivenciar isso, que precisamos acolher, e que precisamos querer, para que a gente possa dizer para aqueles que chegam aqui, por que é bom estar aqui? Observa,
Vivencia. Apenas respire esse ar, você vai ver a presença de Cristo aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por Curicica ter sido fincada aqui por Ti. Cremos que houve uma pedra fundamental, que é a Tua santa presença, o Teu desejo, aquém e superior à vontade de muitos homens. Sabemos da história dessa igreja. Queremos tão somente, Pai, sermos abençoados cada vez mais com os Teus desígnios aqui, com a ideia de um templo santo, não a santidade de fachada, mas algo que vem de Ti, encontros e os desencontros e as nossas reconstruções aconteçam aqui, aconteçam em Curicica, Pai, a fim de que todos à nossa volta, a nossa história e aqueles que nos olham não tenham dúvida de perguntar por que Curicica, por que essa igreja, porque tão somente esse lugar é o oásis da Tua presença aqui nesse mundo tão turbulento. Assim te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.